Bom dia, meus irmãos. Que bom poder estar com vocês nesse tempo. E embora não possamos estar pessoalmente juntos conversando, mas graças a Deus pela tecnologia que nos auxilia a nos aproximarmos um pouco mais. Estamos bem, graças a Deus, e apesar de tudo que aconteceu, fizemos uma boa viagem, chegamos em casa na segunda noite, e eu gostaria de, nesse tempo também, compartilhar com os irmãos uma palavra bíblica e para que nós possamos ser edificados por ela também. Então, você que tem a sua Bíblia, talvez você vai assistir esse vídeo hoje pela manhã, talvez à noite, mas que se você tem a sua Bíblia aí consigo, você pode abri-la comigo em Romanos, capítulo 8. Nós queremos ler a partir do versículo 18. Romanos 8, 18. Bem, o texto bíblico começa dizendo o seguinte: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. De fato, estamos vivenciando tempos difíceis, tempos de incertezas, mas, meus irmãos, eu quero, através desses versículos, mostrar que a palavra de Deus, ela nos traz consolo, ela nos traz esperança, mesmo em meio ao sofrimento. E é sobre esse tema que eu gostaria de falar a vocês. Esperança em meio ao sofrimento. Será que é possível o homem ainda ter esperança quando a situação financeira está abalada, quando o homem, a medicina não tem certeza do que pode fazer, e tantas outras dificuldades que mostram claramente a fragilidade do homem diante de um vírus. Será que há esperança? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que para aqueles que estão em Cristo há sim esperança. E esse primeiro versículo já nos mostra que todos esses sofrimentos, todo e qualquer sofrimento na vida de um cristão, ele não se compara à glória que há de vir. E quando nós olhamos para a glória, o que é isso? É a vida eterna com Jesus. Com certeza, aquilo que o Senhor está preparando para nós. Com certeza é muito melhor. E isso nos deve trazer ânimo ao nosso coração e não medo, porque nós sabemos que o Senhor está conosco. E se nós permanecermos aqui nessa terra, ou se nós morrermos, nós podemos ter a certeza de que nós estaremos eternamente com Cristo. E esse deve ser o nosso anseio, é sobre isso também que eu quero falar nesse momento com vocês. E o versículo 19 começa a falar de que a natureza anseia para o fim de todas as coisas. Versículo 19 em diante diz: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora
como em dores de parto. Bem, o homem foi criado, né, com o propósito de cuidar de toda a criação de Deus. Porém, com a queda, com o pecado, né, o homem passou a pensar apenas em si mesmo, ao invés de cuidar daquilo que o Senhor criou, ele passou a explorar aquilo que Deus criou. E hoje nós estamos aqui vivenciando as consequências dessa falta de cuidado, da falta de zelo para com a criação de Deus. E aqui o texto fala, né, que de fato a criação está gemendo, né, está clamando pelo fim de todas as coisas. E realmente, né, quando nós olhamos aos noticiários, nós vemos, né, todas essas epidemias, terremotos e todos esses transtornos naturais que cada vez mais estão ocorrendo. Nós vemos claramente a natureza clamando pelo fim de todas as coisas. E aqui eu quero trazer a primeira pergunta para nós refletirmos, né, nesse dia, né? Considerando que a natureza se encontra da forma como está nesse momento, né? Certamente pela nossa falta de cuidado para com ela. O que eu e você podemos fazer para cuidar daquilo que Deus criou? Esses versículos nos mostram que se a criação de Deus se encontra como está, é por nossa falta de responsabilidade, de cuidado. Por isso, cabe a nós, como filhos de Deus, como pessoas que creem no Deus Criador, cabe a nós uma responsabilidade muito maior de cuidarmos daquilo que o Senhor criou. E aí a gente poderia listar aqui várias formas que nós podemos fazer isso. Então, precisamos cuidar daquilo que Deus fez, porque a natureza ela está agonizando, né, por causa do sofrimento, do seu sofrimento por conta da falta de responsabilidade do ser humano, que ao invés de cuidar dela, apenas a tem explorado. E aí o versículo 23 em diante vai falar que, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperarmos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Bem, aqui nós vemos que também a Igreja de Cristo anseiam, né, para o fim, pelo fim de todas as coisas. Isso deve ser deve ser característico da nossa vida como cristãos. O nosso anseio não deve estar pelas coisas dessa terra. Nosso anseio não deve ser por grandes conquistas nessa terra, mas nosso anseio, nossa esperança, nosso desejo deve estar na redenção do nosso corpo. Os nossos olhos devem estar fixos naquilo que nós estamos esperando, que é o quê? A volta de Jesus Cristo. O momento a partir do qual não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, mas haverá alegria e paz completa. E nesse sentido, nós precisamos nos perguntar: será que os meus olhos estão voltados para aquilo que é eterno?
Ou será que os meus pensamentos estão mais voltados para que eu preciso fazer e conquistar nessa terra, né? E nesse sentido, acho que momentos como esse, né, nos fazem refletir ainda mais de que, de fato, né, de nada nos adianta as nossas conquistas nessa terra, porque elas vão permanecer aqui, né? O que nós precisamos investir é na nossa vida, no nosso relacionamento com o Senhor, né? É na nossa salvação em Cristo Jesus. E quando eu falo isso, meus irmãos, não estou dizendo de que nós não podemos planejar, que nós não precisamos ter os cuidados necessários, né, para a nossa vida, para com a nossa família, enquanto estivermos aqui. Sim, claro, devemos tomar cuidados, devemos planejar, mas isso não pode estar em primeiro lugar. Isso não pode estar acima do desejo, do anseio da chegada desse grande dia, né? De que quando nós estaremos face a face diante de Jesus Cristo. Portanto, esses momentos nos fazem refletir de fato nós podemos aguardar com paciência pelo Senhor, porque em breve Ele voltará, né? Tudo ao nosso redor está conspirando, está sendo direcionado para essa realidade de que em breve Jesus há de voltar. E o versículo 26 diz o seguinte: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Bem, aqui nós vemos que claramente o Espírito geme, intercede diante de Deus em nosso favor. E, meus irmãos, se não fosse o Espírito Santo de Deus, certamente, né, nós não conseguiríamos, não teríamos nenhuma condição de estarmos diante dele e apresentarmos as nossas necessidades diante do Senhor. Porque o próprio versículo aqui mesmo diz que nós somos fracos. Eu e você somos fracos, somos pecadores e não temos condições para nos colocar diante da presença de Deus, né? Porque o próprio versículo 26 nos fala que nós não sabemos como orar. E eu fiquei pensando, certo, mas o que seria então? O que significa isso? Não sabemos como orar. E eu pude entender que de fato, se eu olhar para as minhas orações diante de Deus, e você pode fazer essa avaliação também na forma como você se coloca em oração diante de Deus, muitas vezes, né, a maior parte das nossas orações, da nossa oração, está em colocar as nossas necessidades, os nossos desejos diante do Senhor. E nos esquecemos de pedir pela vontade dele pelas nossas vidas, não é verdade? E isso nos coloca, nos faz entender que de fato nós não sabemos orar como convém. Mas graças a Deus pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo, que mesmo nós sendo fracos, mesmo nós não sendo merecedores da sua misericórdia, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso, nesse sentido, eu quero também desafiar
a você, desafiar a mim mesmo, a orarmos ao Espírito Santo de Deus e pedirmos para que, de fato, o Espírito Santo de Deus coloque diante do Senhor aquilo que realmente Ele deseja fazer em nós. Para que o Espírito Santo coloque diante do Senhor as reais necessidades da minha vida. E que o meu desejo e o seu desejo possam ser de diariamente falar ao Santo Espírito. Eu reconheço que se for pedir pela minha vontade, certamente serão coisas que não são necessárias para a minha vida, tanto física, espiritual, social. Por isso eu te peço que o Senhor dirija a minha vida e coloque diante de Deus aquilo que realmente é necessário para mim. E que, ó Santo Espírito, que o teu desejo, que a tua vontade seja feita na minha vida. Essa deve ser a minha e a sua oração. Porque o Espírito Santo conhece as nossas necessidades e sabe daquilo que nós precisamos. Por isso, nós temos algumas coisas para aprender aqui. De fato, estamos chegando no tempo do fim. Mas isso não deve nos trazer medo, mas isso deve nos trazer esperança. Embora o nosso corpo se corrompa, embora venham as dificuldades, venham os tempos difíceis, a nossa esperança deve estar firmada na certeza de que um dia, em breve, tudo isso vai passar e aqueles que forem fiéis até o fim receberão a coroa da vida. Vamos orar juntos, meus irmãos. Senhor Deus, eu te louvo pela tua palavra, eu te louvo pelo teu amor e pela tua misericórdia sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. Obrigado porque a tua palavra nos traz esperança e a certeza de que, embora passemos por sofrimentos, por incertezas, o Senhor está ao nosso lado. E em nosso coração arde a esperança de que um dia estaremos face a face diante do Senhor, onde não haverá mais dor nem sofrimento. Que o nosso coração possa cada dia mais se preparar para esse grande dia e que o nosso desejo, nosso anseio seja de realmente te encontrar nos ares e de vivenciar a vida eterna. Obrigado por esse novo dia, obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. E eu te rogo, Senhor, que as tuas bênçãos, que o teu cuidado continue real sobre a vida dos meus irmãos. Que o Senhor cuide das nossas vidas, que o Senhor cuide da nossa semana e que possamos viver para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Obrigado por esse tempo juntos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E que a paz do Senhor esteja sobre todos nós. Amém?